Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Águias e Avestruzes. A nossa série tem por objetivo comentar os livros poéticos da Bíblia. Já falamos de Jó, Salmos e hoje vamos começar Provérbios. Mas antes de começar, vamos falar um pouquinho das eleições 2024. Não desligue. Nosso canal não é político, é religioso. E terminadas as eleições 2024, ficam as certezas, poucas, e as dúvidas, muitas. As certezas. A política brasileira, ela é em sua raiz cooptada pela ganância, pelo conluio com os chavos, e isso tudo institucionalizado. Sim, são 30 partidos. Só que esses 30 partidos, eles não têm 30 modos diferentes de pensar. Não. 30 partidos são os 30 caciques. Desses 30, aí vai se apurando e sobra o quê? Talvez 5 caciques. E são esses que dão as cartas. São esses que dizem o que pode e o que não pode. Pior, tudo muito bem institucionalizado. Tudo com uma áurea de legalidade. Aliás, áurea não. Tudo legalizado. Com uma áurea de moralidade que deixa os que ousam a pensar pasmados. Vá com Deus. Veja, por exemplo, a eleição em São Paulo. A eleição em São Paulo, quando começou, foi fruto de uma grande aliança nacional da direita ou da centro-direita em torno de Nunes. Mas aí apareceu o elemento distonante, o elemento fora da caixinha, assim como Bolsonaro em 16, 18, assim como Trump em 16, assim como Bolsonaro em 18, e ele mexeu nas cartas, não gostou das cartas que estavam jogadas à mesa. O que ele fez? Virou a mesa. E aí o jogo teve que começar de novo. Então ele se estabelece como player. E então há uma outra reorganização e no final venceu o consórcio nacional das alianças. Eu não sou político, sou religioso, eu não entendo de política. De 2016 para cá eu estou tentando ouvir alguma coisa, mas é tudo tão abjeto. Pra falar a verdade, eu não me animo, não. Eu admiro aquelas pessoas que conseguem, que entram para a política e fazem trabalho honesto. Tá vendo esse barulhinho? São os urubus passando aqui por cima. Mas a gente, como cristão,
precisa se esforçar para entender pelo menos um pouquinho desse jogo político, para que não fiquemos 100% alheio a ponto de ter que perguntar para fulano ou para cicrano em quem devo votar. Então como é que eu faço? Eu pego os meus princípios e aí olho para o tabuleiro, para o cardápio, e aí a gente faz a escolha. Mas mesmo essa escolha, ela sempre já é pré-determinada, porque a gente escolhe o menos pior. Em São Paulo, venceu o menos pior. O menos pior teve 60% quase dos votos, não é? E o mais pior teve 40%. E aí a vida segue. E o jogo político segue. Uma vez eleito os novos prefeitos, começa de novo o jogo, a queda de braço, para ver quem tem mais força. E aí aquele que tiver mais força vai redundar em mais apoio para a candidatura presidencial em 26. E se não tivermos o fator externo, a eleição vai continuar como jogo de compadres. E o Brasil vai sendo aí cooptado pelas nações líderes mundiais, as nações que lideram o pensamento mundial. Hoje, por exemplo, o Brasil não tem vontade própria. Hoje a gente viu na reunião da ONU, dos BRICS, que o Brasil ele está lendo por outra cartilha. Não existe uma agenda brasileira, não é? Mas a gente tem que seguir. Eu sinceramente não sei qual a solução, porque a solução ela despenderia muita energia e teria que ser feito mais ou menos o que o Bukele fez lá no seu país. Então, a independência, a liberdade, ela nunca é concedida. Ela sempre tem que ser apropriada. Então, e a gente não percebe, olhando assim no horizonte, a gente não percebe um vislumbre de novidade que seja auspiciosa. Não. É por isso que eu digo que a política ela é um jogo de poder e de ação quase que irresistível, de modo que os atores são os poderosos. E esse poder ele foi angariado a partir do descobrimento. Então a nossa pátria
ela não consegue viver por si só, não consegue pensar por si só. Nesse ponto eu acredito que a fala do Marçal ela é interessante, porque o brasileiro ele tem o seu pensamento sequestrado, optado, e é como se a gente estivesse num sonho e a gente não conseguisse acordar mesmo querendo. E em alguns momentos da campanha eu vi ele nesse mesmo dilema. Ele chorava e dizia: gente, eu não sei o que fazer, porque o problema não é falta de dinheiro, eu tenho. O problema é que a força é forte. E aí eu até ouvi algumas críticas quanto aos seus últimos movimentos, tanto do laudo médico falso, quanto do debate que ele propôs para Nunes e Boulos. Só que o Nunes não foi, o Boulos foi. E ficou um gosto de decepção na cabeça de alguns. Eu pessoalmente não, porque, como o próprio Marçal disse, uma vez acabada a eleição, acabam-se as rixas. E aí o diálogo precisa acontecer. Se você com o povo na mão, você não consegue, como ele não conseguiu, imagina 100. Aí você precisa ter um diálogo. E o diálogo precisa ser com aqueles que estão ainda no jogo. No caso, Nunes e Boulos. O Boulos, como sabia que estava fadado a derrota, falou assim: não tenho nada a perder, vou lá. E na verdade ele acabou ganhando mesmo, porque quem perdeu foi o Marçal. Perdeu entre aspas, porque ele mesmo derrotado nas urnas ainda conseguiu grande audiência. Eu não assisti porque eu não tenho paciência para essas coisas, mas acredito que ele, como sabido que é, deve ter medido as perdas e ganhos, e ainda acho que ele se credencia como um play forte na disputa em 26. Ele mora aqui na nossa cidade e ofereceu seu apoio, né? Por coincidência ele apoiou mesmo que eu estava apoiando, não deu certo. E a vida continua. Esse novo prefeito eleito aí me parece também um tanto conservador. Vamos ver como é que vai ser, não é? Aqui na nossa cidade vizinha, Cotia, foi eleito um prefeito que é meu conhecido. Eu tive com ele uma vez. Ele ainda não era candidato, faz muito tempo, faz uns 6, 8 anos, não sei, talvez um pouco menos, talvez na eleição anterior, não sei. Sei que ele foi visitar a nossa igreja e estava lá e alguém apresentou ele para a igreja. Eu, quando ouvi falar o nome dele, Formiga, eu não conhecia ele pessoalmente. Aí eu falei: é o político, é. Aí então eu me apresentei e falei: você é aquela formiga famosa? Ele falou: não sei se eu sou famosa não, mas sou a formiga sim. E aí essa semana eu fiquei sabendo que ele tinha sido eleito. Para você ver que eu me dedico ao político, eu nem sabia que ele estava se candidatando, mas eu fiquei feliz porque quando ele me visitou a minha igreja, eu tive o prazer de apertar-lhe a mão, um amigo o apresentou a mim, e eu tive o prazer de dar-lhe um presente. Então o prefeito de Cotia tem um presente que o Vigia das Pessoas deu para ele. Esse vigia, não aquele.
foi aquele também, porque usou a mim. E aí eu espero que ele, como novo prefeito de Cotia, leia a palavra de Deus e siga os seus princípios. Assim como eu espero que o prefeito aqui de Barueri eleito também, não sei se ele tem religião, mas espero que seja cristão, saiba que a nossa cidade é uma cidade cristã e a gente exalta a Bíblia como o livro sagrado, mais sagrado de todos os tempos. Parabéns aos vitoriosos, força na peruca aos derrotados. No final, depois da eleição, deveríamos voltar e nos tranquilizar e seguir e trabalhar pela nação, porque uma nação, ela é o resultado da força de todos os seus cidadãos. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Ontem terminamos o livro de Salmos e hoje vamos começar o livro de Provérbios. Tá acabando, gente. Falta Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Você só precisa lembrar que quando nós chegarmos em Eclesiastes, terá terminado a grande odisseia bíblica. Então eu espero que você goste das nossas apresentações, porque para mim foi uma honra grandíssima poder gravar, poder comentar a Bíblia inteira em um ano. Hoje é 28 de outubro. A propósito, é dia do funcionarismo público aqui no estado de São Paulo. Não sei se esse é um feriado nacional ou é só estadual. Acho que é só estadual, não sei. Mas felicito todos os funcionários públicos. Lembrando que os eleitos não são funcionários públicos. São funcionários públicos, mas eles não deveriam ser considerados como tais. Por quê? O funcionalismo público é uma carreira profissional. Eu, por exemplo, sou funcionário público desde 2001. Trabalhei na iniciativa privada até 2000. E não concordo com o fato de que deputados, vereadores, prefeitos fiquem ali perpetuando-se no poder Então eles são delegados por período determinado. Eu não sei se eles entram, eu acho que não. Porque o Estatuto do Funcionário Público, ele é muito rigoroso. Muitos dos prefeitos eleitos hoje, ontem, eles não passariam no teste de seleção. Entendeu? Eles seriam reprovados. Por quê? Uma das coisas que se exige do funcionário público é ilibada conduta pública. Veja, o nosso presidente da República não seria um funcionário público. Inclusive os prefeitos eleitos, muitos não seriam, por falta dessa ilibada condução pública. Mas parabéns a todos os funcionários públicos, especialmente os concursados,
porque também tem os agregados que eles chamam de funcionários de confiança, e esses funcionários de confiança muitas vezes são os que dão sustentação ao sistema político. Mas aqui na cidade o feriado foi transferido para o final de semana, por isso nós vamos trabalhar daqui a pouco. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e crescer, e para que o entendimento, e para receber e para adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Não te deixes seduzir por pecadores. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quando a candidata Kamala Harris estava fazendo um discurso pró-aborto lá em não sei qual estado que foi, teve um cristão que se ergueu e falou: o Senhor Jesus é o rei. Aí ela, em vez de dizer amém, porque ela estava no país cristão, ela disse: você está no discurso, no comício errado. E isso, os críticos dizem, denotou a falta de sabedoria dela. Porque os não cristãos em nosso país, quando chega a hora de fazer o comício político, eles insistem em dizer que são cristãos. Mesmo aqueles que não frequentam igrejas, mesmo aqueles que seguem outros rumos, eles vão a igrejas, vão a cultos, às missas, etc. Ou seja, é sabedoria você não se voltar contra a religião dos povos dos quais você quer um voto. Então faltou sabedoria à senhora Kamala Harris, e diz que isso talvez contribua para uma possível derrota dela. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Esse aqui é o sabido Salomão dizendo: o seu pai vai te ensinar, a sua mãe vai te ensinar. Escute-o, siga-os, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. O que é blandícias, pelo amor de Deus? Coloca aí nos comentários. Pelo contexto aqui é com artimanhas, com holucubrações, com estratagemas, sei. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão inocente, traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa.
Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Não, meu amigo, não vá ouvir os conselhos dos ímpios, porque eles maquinam o mal dia e noite. Eles estão fadados à perdição, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Na linguagem de hoje está assim: não se arma a arapuca enquanto o passarinho está vendo. Se você está percebendo que eles estão armando uma arapuca contra você, sai fora. O passarinho não vai cair na arapuca. Eu armava arapuca quando era criança, não lembro se os passarinhos ficavam olhando. Mas eles caíam, sei. Eu acho que a experiência deles mostra que quando o passarinho está vendo, é mais difícil ele cair na arapuca. Então o conselho é aqui, ó. Ouça o que a sua mãe está dizendo. Não vá atrás dos conselhos dos ímpios. O conselho dos ímpios vai trazer a você impiedade. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e as suas próprias vidas espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas, levanta a sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amarei a simplicidade? Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Pare de ser simplório, é o que o salmista está dizendo. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, bandidos, até quando vocês vão querer ficar na bandidagem? E vós, políticos, políticos gananciosos, até quando vocês vão viver na ganância? Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Você está mergulhado num banho do mal. Volte o seu olhar para Deus, e Ele vai fazer você ter sabedoria. Ele vai fazer você perceber que o que salva está no céu. Não é o dinheiro que vai nos dar libertação, e sim a riqueza da sabedoria que vem do céu. Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, também eu zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição, como tormenta. Sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. A nação que não segue ao Senhor está fadada ao aniquilamento. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Os conselhos dos maus vai levar para o mal, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos,
habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Esses são os provérbios de Salomão. Ele começa dizendo: filhos, ouçam os conselhos dos seus pais. Filhos, atentam para o que diz a sua mãe. E Salomão fala como pai. Ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós devemos viver uma vida por princípios. Então, quando a gente vive por princípio, é mais difícil a gente escorregar. Quando você estiver em dúvida em qual decisão tomar, siga o princípio. Por isso você deve ser um ledor contumaz da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada deve ser o nosso norte. Nós não devemos nos abster da política. Se você tem estômago de avestruz, vai lá. Porque quem vai fala, gente, é o mundo de louco. É loucura. Mas, se você é como Daniel, tem o coração reto e foi chamado para servir na política, aceite seu chamado. O trabalhador é digno de seu salário. Então, como deputado, como senador, como presidente, como vereador e prefeito, você pode transformar a sua eleição no chamado de Deus. Então o que você precisa fazer? Eis-me aqui, Senhor. Até o presidente Lula, que é sabidamente do lado escuro da força, ele poderia, nesses últimos dias de vida que lhe restam, considerando a média de vida da população brasileira, ele deveria cair em si. Ele já caiu no banheiro, agora ele deveria cair em si, erguer o coração a Deus e dizer: Pai, perdoa minhas faltas e dirija o meu caminho nesses últimos dias que me restam. O Senhor do céu, Ele pode mudar o coração de qualquer um. Sim, se Ele mudou o coração do tirano Nabucodonosor, Ele pode mudar o coração do tirano Lula. Ele pode mudar o coração do tirano Alexandre de Moraes. Ele pode mudar o coração dos nossos prefeitos eleitos e vereadores eleitos. A nação que clama pelo Senhor terá a sua resposta, independentemente se os seus eleitos são cristãos ou não. Deus pode trabalhar no coração dessa gente e fazer com que essa gente comece a ter nojo pela maldade, que essa gente tenha repulsa ao dinheiro fácil. É impossível, né? Para Deus não é. Por isso nós temos que orar por nossas nações. Nós temos que orar por nossas cidades. Nós temos que orar para que o Espírito Santo de Deus habite sobre todos nós. Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, humildemente me apresento a Ti como um servo Teu. Eu peço, bom Pai,
Abençoe todos os eleitos nessa grande eleição municipal. Que todos os vereadores possam ser tomados do Brasil inteiro, das 5.500 municípios, sejam tomados em suas mãos. Pai, mesmo aqueles que não gostam muito do Senhor, toma-os, torne o coração deles de pedra, como o Senhor fizeste com o faraó do Egito, como fizeste com o Nabucodonosor. O Senhor mudou o coração mau deles. Transforme, Senhor, o coração mau dos eleitos nessas eleições, tanto os vereadores como prefeitos. Mesmo se eles estiverem tentando fazer o mal, que o Senhor pode tornar o coração deles, que eles tenham repulsa pelo dinheiro público, que eles não queiram pegar R$1 do dinheiro que não é deles, que eles peguem esse dinheiro, Pai, e invista em sua cidade, na forma de serviços, na forma de incentivos à população. Poderoso Deus, abençoa a nossa grande nação, o Brasil, de norte a sul. Faça o seu Espírito Santo cair como neblina suave, assim como está caindo essa neblina agora. Está quase molhando a Bíblia, a página da minha Bíblia. Eu oro, bom Pai, nessa manhã, para que o Senhor tenha piedade de todos nós, para que o Senhor tome em suas mãos todos os eleitos, que eles possam trabalhar em favor dos eleitores. Pai do céu, abençoa especialmente as cidades. A minha cidade natal, Alto Paraná, lá no Paraná. Nem sei quem foi eleito lá, Senhor, mas toma o prefeito e os vereadores de Alto Paraná em suas mãos. O prefeito e os vereadores de Paranavaí em suas mãos, onde eu vivi toda a minha infância. O prefeito e os vereadores de Curitiba, foi um prefeito que eu estava torcendo contra ele, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. A nossa candidata lá não ganhou, a dona Cristina. Não lembro o nome do prefeito, mas toma o Pai em suas mãos. Abençoa-o. Faça-o ter nojo do dinheiro público. Para que ele não tenha vontade de pegar e colocar em suas mãos, nos seus bolsos, para que ele coloque nos cofres públicos, de modo que esses cofres possam abençoar todo o imenso, grande estado do Paraná. Abençoa a nossa grande capital, Curitiba, a grande capital do Paraná. Abençoa, bom Pai, a capital de São Paulo, a grande capital do Brasil. Que São Paulo, agora com o novo prefeito, novos vereadores, que eles tenham nojo do dinheiro público, que eles não queiram colocar na mão. Pai, torna o dinheiro público em ouro incandescente, para que queime as mãos deles e eles não queiram tomar. Que esses recursos, Pai, sejam espalhados pela grande capital do Brasil. Capital, eu digo capital motora, São Paulo. E que esse dinheiro seja transformado em bênçãos. Muito obrigado, bom Pai. Ainda nessa intercessão pelas cidades, abençoa, bom Pai, a cidade de Cotia, onde o Formiga vai dirigir agora. Por acaso, talvez não por acaso, o Senhor me fez dar-lhe uma Bíblia. Pai, que ele leia essa Bíblia. Formiga, leia a Bíblia. Pai, abençoe o prefeito eleito. Formiga, abençoe seus vereadores todos. Que eles tenham nojo do dinheiro público. Que eles o apliquem
em benefício da comunidade. Muito obrigado, bom Pai. Senhor, abençoa o nosso prefeito eleito aqui em Barueri, Pitteri. Que ele tenha nojo do dinheiro público, Senhor. Que ele não ouse tocar a mão no dinheiro público. Que o dinheiro público seja como ouro incandescente para lhe queimar a mão. Que ele aplique isso integralmente em benefício da população da cidade. Abençoa também, Pai, os nossos vereadores. Todos que foram eleitos e aqueles que ficaram como suplentes, que possam ter nojo do dinheiro público, que não se atrevam a colocar a mão no dinheiro que é para ser aplicado em benefício dos moradores da cidade. Abençoa, Pai, a nossa grande Barueri. Abençoa, Senhor, as cidades aqui da nossa região. Cotia, já falei, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Cajamar, São Roque e Santana do Parnaíba. São cidades aqui, Senhor, que elas são caras para mim. São cidades pelas quais eu intercedo junto a Ti. Abençoa, Senhor, todos os prefeitos eleitos, todos os vereadores eleitos, de norte a sul do país. Pai, toma-os em seu coração, mude a mente deles, que eles se dediquem integralmente à causa dos humanos, que pare o egoísmo no coração deles. Toma-os em suas mãos, Pai, nessa grande intercessão pelas nações. Eu quero orar também por uma cidade muito especial, Paris. Paris, a cidade mais badalada do mundo. Senhor, o cristianismo na Europa está se resfriando, mas, Senhor, toma a Europa em suas mãos, especialmente a cidade de Paris, para que saiam dali pensamentos que exaltem o Teu santo nome aqui na terra. Abençoa-nos a todos, bom Pai. Perdoa os nossos pecados. Não nos permita pecar, que nós possamos seguir os mandamentos da Sua palavra, que possamos viver de acordo com seus retos princípios. Abençoa, Senhor, todos os meus inscritos aqui no canal Vigia das Pessoas, todos os inscritos no grupo do WhatsApp Vigia das Pessoas e todos os especiais, aqueles que me cumprimentaram aqui ao longo desse ano, que fazem parte do grupo 9 Minutos, fazem parte do grupo especial de intercessão, por quem eu intercedo todos os dias. Poderoso Deus, obrigado porque o Senhor nos ouve, obrigado porque a sua salvação está diante de nós. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém, bom Pai. Que o Vigia das Pessoas te abençoe e te guarde. Que o Vigia das Pessoas tenha misericórdia de ti. Que o Vigia das Pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o Vigia das Pessoas te dê paz.